Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos resolver aí mais uma questão relacionada à potenciação e radiciação. Já de início eu queria fazer um comentário, a respeito aí do quadrado da diferença e o quadrado da soma, de uma maneira mais geral. Bom, temos aqui x mais a ao quadrado. Eu posso escrever como x mais a multiplicado por x mais a, Até porque é como se fosse tudo isso elevado ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, Tem dois fatores aí. Então, eu posso reescrever como x mais a multiplicado pelo x mais a. Da mesma forma, o x menos a ao quadrado. Eu posso escrever como x menos a multiplicado por x menos a. Resolvendo aqui, aplicando a distributiva, vai ficar x vezes x ao quadrado, x vezes a positivo aqui vai ficar xa, o a positivo com x positivo aqui também vai ficar mais ax. O a vezes a, ambos positivos, mais a ao quadrado. Agora aqui, mesma ideia, x vezes x ao quadrado, x menos a. Então, é menos xa. Menos a vezes x e menos a vezes menos a, que vai ficar ao quadrado positivo, Porque é menos com menos aí resulta em mais. Bom, agora reescrevendo aqui vai ficar x mais a ao quadrado. Bom, perceba aqui que temos um mais x vezes a e um mais a vezes x. Ou x vezes a, Temos aqui um produto. Então, eu vou agrupar, então vai ser x ao quadrado mais 2 vezes xa, Que é xa mais xa. Então, é 2 vezes xa. Mais ainda o a ao quadrado. E aqui, x menos a ao quadrado, x ao quadrado. Vou também agrupar, mas agora aqui vai ser com sinal de menos, menos 2xa e mais um ao quadrado, Ou seja, quando temos o quadrado da soma, vai ser que é x mais a, tudo isso ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro aqui no caso é o x, vezes o segundo é o a, mais o quadrado do segundo. Ou quando temos x menos a, tudo isso ao quadrado, vai ser quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é a, mais o quadrado do segundo, Perceba que o sinal aqui vai acompanhar. Então, com isso, podemos começar a resolver a nossa questão. Na primeira parte, temos raiz de 3 mais raiz de 5 ao quadrado. Então, vamos fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como a potência é inversa da raiz, a raiz aqui vai cortar com a potência que é 2. Então, vai nos restar 3. Para quem não viu, é só escrever o 3 como potência e tudo isso elevado ao quadrado. Temos aqui potência de potência, a gente multiplica, então conserva o 3 aqui, multiplica meio vezes 2, 2 simplifica com 2, que dá 1, que vai ser 3 elevado a 1, que é 3. Então, aqui vai ser 3 menos 2 vezes, vou escrever todo mundo dentro de uma mesma raiz, multiplicação de raízes quadradas, de mesmo índice. Então, vai ficar 3 vezes 5 aqui dentro, mais quadrado aqui corta com a raiz, vai dar 5. Continuando, vai dar 3 menos 2, 3 vezes 5, 15, raiz de 15, mais 5. 3 mais 5, 8, menos 2, raiz de 15. Agora, vamos resolver o raiz de 3 mais raiz de 5, tudo isso ao quadrado. Raiz de 3 mais raiz de 5, tudo isso ao quadrado. Mesma ideia, quadrado do primeiro, agora aqui é mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado corta com a raiz, vai dar 3, mais 2 raiz de 15, mais 5. Quadrado corta com a raiz, 3 mais 5, vai dar 8,
Agora aqui é mais 2 raiz de 15. Certo? Agora, vamos resolver o último membro, né? Que aí temos raiz de 3 menos raiz de 5 multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 5. Então, raiz de 3 menos raiz de 5 multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 5. Vamos resolver da forma da distributiva. Depois eu vou comentar uma situação aqui. Um outro jeito de pensar também. Vamos multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Raiz de 3 vezes raiz de 5 aqui positivo vai dar mais raiz de 15. Menos raiz de 5 mais vezes raiz de 3, né? Menos raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar menos raiz de 15. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5 positivo vai continuar dando aqui. Vai dar menos 25, né? 5 vezes 5, 25. E raiz de 25 é 5, então menos 5. Então, é 3 menos 5 menos 2. Raiz de 15 positivo menos raiz de 15 negativo, corta, vai dar 0. Agora, eu vou comentar um detalhe, né? Temos também, dentro de produtos notáveis, né? Temos aí a diferença de quadrados. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, temos aí x ao quadrado menos 4. A gente pode escrever isso de uma forma fatorada, né? Como assim? Esse 4 aqui, na verdade, ele é 2 ao quadrado, certo? Que aí é a diferença de quadrados. Então, para poder fatorar ele, eu escrevo x menos uma raiz. Qual que é a raiz, né? No caso aqui, a gente extrai a raiz dos dois lados, né? Que raiz de x ao quadrado é x, menos raiz de 4 é 2. Então, é uma raiz. Multiplicado por x mais a outra raiz, que no caso é 2, positivo. Então, escrevendo da forma fatorada, esse x ao quadrado menos 4 é x menos 2 multiplicado por x mais 2, né? Que é a diferença de quadrados, né? O que pode observar aqui, perceba que temos essa situação, né? X menos 2, aqui no caso seria raiz de 3 menos 5, multiplicado por raiz de 3 mais 5, né? Então, se temos essa situação, é porque temos raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, né? Perceba aqui, x ao quadrado menos 4, o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, né? E o primeiro aqui é x menos uma raiz. Então, x, né? O raiz de 3 fazendo o papel de x aí, e o 2 como se estivesse fazendo aí o papel, o 2 fazendo o papel aí de raiz de 5, né? Então, como se estivesse fazendo o processo inverso. Então, eu elevo ao quadrado. Então, com isso, eu posso resolver aqui. Quadrado corta com a raiz, 3, menos o quadrado corta com a raiz, que é 5. Opa, já saiu direto o resultado. Ou seja, pode fazer pela forma da distributiva, vocês vão ver que vão dar o mesmo resultado, que é menos 2. Só vai dar mais trabalho. Ou você pode lembrar da diferença de quadrado, né? Essa fatoração aqui. Como no exemplo eu dei x ao quadrado menos 4. A gente extrai a raiz aí para poder escrever da forma fatorada e vai ficar, né? Extraindo raiz de x ao quadrado é x, menos raiz de 4 é 2. X menos 2 multiplicado por x mais 2, né? Vai ser uma raiz positiva, uma raiz negativa aí. Certo? E o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, como eu coloquei aqui nessa situação, só para poder ver que ambos aqui, né, tanto aqui o x e o 2, estão elevados ao quadrado, né?
Porque se a gente vê essa situação aqui, x menos 2 multiplicado por x mais 2 e quiser voltar, né, a forma original, então vai ser x ao quadrado menos 2 ao quadrado, que no caso é o x ao quadrado menos 4. Então, como nessa situação aqui tínhamos raiz de 3 menos raiz de 5, multiplicado raiz de 3 mais raiz de 5, o raiz de 3 aqui está fazendo o papel do x e o raiz de 5 está fazendo aqui o papel do 2. Ou seja, elevar ao quadrado o raiz de 3 e elevar ao quadrado o raiz de 5, né? Da mesma forma que elevar ao quadrado o x menos elevar ao quadrado aí, o 2. Então, é uma maneira fácil aí de fazer para quem enxergar aí essa diferença de quadrados, né? Como tem aqui um produto, né? No caso aqui, raiz de 3 menos raiz de 5, multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 5. No caso aqui, x menos 2 multiplicado por x mais 3. Nem sempre vai ser fácil de ver, mas nesse caso aí não era tão difícil enxergar essa situação. E a gente chegava fácil aqui, ó, como eu fiz aqui, que a resposta é menos 2. Então, por fim, juntando as nossas informações aqui para terminar a questão, nossa primeira situação aqui deu 8 menos 2 raiz de 15. Aqui deu 8 mais 2 raiz de 15. E o último aqui deu menos 2, né? Então, é somar tudo aqui. Então, vai ficar 8 menos 2 raiz de 15 mais 8, né? O primeiro é menos, mais 2 raiz de 15, por fim, menos 2, né? Que é mais menos 2, então conserva aí o sinal de menos. Com isso, temos esse menos 2 raiz de 15 mais 2 raiz de 15, vai subtrair aqui, vai dar 0. 8 mais 8, 16, menos 2 vai dar 14, né? Como está indicado aí na alternativa C. Alternativa C aí, que vai ser a resposta. Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo e até a próxima.